noite a todos. Boa noite. Estão ouvindo bem? Tá bom esse tom de voz? Às vezes a gente não percebe aqui que começa a falar um pouco mais baixo e o pessoal no fundo não consegue ouvir, né? Tá bom assim? Tá. Então tá. Queria pedir a vocês, a gente procura gravar todos os nossos encontros aqui e postamos no nosso canal no YouTube. O Mário passou essa tarefa para mim e eu estava tendo algumas dificuldades ali, né? Como a gente não é youtuber e tal, acaba apanhando em algumas coisas. Mas consegui atualizar hoje, ontem na verdade, os vídeos que estavam faltando e está no nosso canal lá no YouTube. Só tem um detalhe, quando você procura Centro Espírita Caminho de Luz, ele é uma das últimas opções a aparecer, porque não tem acesso, né? Então eu queria pedir a vocês que, se quiserem dar uma olhada lá, não esquece de dar o like, né? De compartilhar se for o caso, fazer um comentário lá, que está aberto para comentário, e até é legal para a gente fazer perguntas assim, contribuir para que a gente aprenda cada vez mais, né? Essa é a ideia principal. Vamos fazer uma pequena leitura aqui da agenda cristã que eu preparei para hoje. O título é Problemas Pessoais. A fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. A graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. A melhor caridade não é a que se faz por substitutos, cabe-nos executá-las por nós mesmos. A fortaleza moral não é produto de roubos alheios, provém do nosso esforço na resistência para o bem. A esperança fiel não se nos fixa no coração através de simples contágio, é fruto de compreensão mais alta. O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo, é fonte cristalina e inexaurível do Espírito Eterno. O conhecimento real não é construção de alguns dias, é obra do tempo. O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra, é atingível pela nossa boa vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. A proteção da esfera superior é inegável para todos nós, que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Convido a todos agora para a gente elevar os pensamentos. Quero dizer que são todos muito bem-vindos nesta casa. O nosso desejo é que todos sintam-se abraçados hoje e que a espiritualidade amiga consagre a nós todos os mais elevados pensamentos na promoção de todo o consolo e paz que todos buscamos. Que a vibração de nossos benfeitores guie todos nós ao aprendizado tão necessário à nossa evolução nesta caminhada. Que assim seja. Temos o nosso querido irmão aqui, Cláudio, que vai nos trazer o tema O Poder da Fé e tenho certeza que será de grande proveito para todos nós. Boa noite a todos. Queridas irmãs, caros irmãos, boa noite.
nosso desejo de plena paz. Em nome do Portal da Vida, casa que tenho a honra e o privilégio de representar na noite de hoje, trago o abraço fraternal de nossa diretoria a todos os trabalhadores da casa, agradecendo o convite, a responsabilidade de vir à tribuna de uma outra casa, representando a instituição a qual estamos vinculados em trabalho. E o abraço é extensivo aos frequentadores da comunidade. Sintam-se todos fraternalmente abraçados em nome do Portal da Vida. Rogo à espiritualidade que trabalha nesta casa particularmente o auxílio, a assistência, a inspiração necessária para o desenvolvimento do nosso trabalho. E sempre defendo a tese de que é o nosso trabalho, construção a 4, a 6, a 8 mãos, porque ao expositor compete o trabalho da fundamentação teórica, da pesquisa, do conteúdo que vai ser apresentado. Mas a Assembleia, os trabalhadores, todos nós estamos em processo de trabalho. A diferença é que o expositor está falando, gesticulando, verbalizando o estudo, apresentando as ideias. Mas a Assembleia deve, e é um princípio proposto por Allan Kardec, analisar criticamente tudo que é apresentado frente a uma tribuna de uma casa espírita, passando pelo crivo da lógica, da razão, introspecção, trazendo os ensinamentos, sejam quais sejam os conteúdos diversos das palestras, procurando nos espelhar, nos identificar no conteúdo, naquilo que está sendo apresentado, para que, cenário perfeito, fora das portas de uma casa espírita ou de um templo cristão, qualquer que seja, a gente coloque em prática, exerça efetivamente nas atitudes, no comportamento, nas palavras, o que nós acreditamos do ponto de vista teológico. E sendo bem direto, que a gente possa, das portas da instituição para fora, vivenciar o cristianismo na prática, nas atitudes. Não dentro de instituições ou de templos materiais, de construções, de edificações. Nós precisamos urgentemente dar o nosso testemunho da proposta do Cristo, da proposta do cristianismo redivivo nas nossas ações de cada dia, nas nossas atitudes, escolhas, palavras, enfim. Quando nós estudamos a teologia católica, nós somos apresentados à Santíssima Trindade: Deus, o Pai, o Filho, representado por Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Do ponto de vista da teologia católica, a Trindade, a Santíssima Trindade. Mas quando nós estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, no capítulo 19, que fala sobre a fé remove montanhas. Quando os espíritos trazem na comunicação, nas orientações, nas instruções dos espíritos, a fé religiosa é um item dentro do capítulo, dentre outros itens que lá estão. O espírito amigo diz que, do ponto de vista espírita, do ponto de vista do espiritismo, nós temos também uma trindade inseparável e insuperável, qual seja fé, esperança e caridade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Nas instruções dos Espíritos, a fé religiosa, que é um subitem dentro deste capítulo, dentro desse macro capítulo, nós temos a informação de que, do ponto de vista da doutrina espírita, nós temos também uma trindade insuperável, e é a fé, a esperança e a caridade. O tema da proposta, a proposta da palestra é o poder da fé, e falaremos grande parte do nosso tempo sobre a fé, mas nós vamos desdobrar também em esperança e caridade. Porque o Espírito diz que a esperança e a caridade, particularmente, são filhas da fé.
e que a fé é a mãe de todas as virtudes. Então, cada um de nós pode elencar uma série de virtudes: empatia, compaixão, fazer um rol de virtudes, uma lista, seja um vai ser. Dentre elas, esperança e caridade. E a mãe será sempre a fé, a mãe de todas as virtudes. E a doutrina espírita começa o estudo teológico do Espiritismo em O Livro dos Espíritos. A primeira questão, o primeiro assunto tratado, discutido, refletido sobre fé é Deus. Quando nós estudamos a teologia, seja qual seja, há muita participação da filosofia. A filosofia espírita trabalha com a razão e a reflexão. Diz Allan Kardec que nos tempos atuais, uma das nossas maiores prerrogativas é a capacidade de pensar. O raciocínio, a inteligência é grandemente o que nos difere de todos os outros animais do qual nós fazemos parte dentro desse ciclo de projeção, de crescimento, de evolução. Então, o homem, o Homo sapiens, agora mais recentemente denominado como Homo sapiens sapiens, nós estamos inseridos dentro do reino animal. E o que difere o ser humano dos demais é a inteligência, a capacidade de refletir, o pensamento. Então, diz Allan Kardec que quando nós estudamos a doutrina espírita, ou as propostas teológicas, ou qualquer linha de pensamento, nós não podemos abrir mão de uma das prerrogativas mais básicas que nós temos, que é a capacidade de refletir, de criticar, de pensar. Criticar no sentido construtivo da palavra, do pensamento, sempre tentando entender por quê. Se eu largo a caneta, por que ela cai para baixo? Por que ela não vai para cima? A lei da gravidade, mas não é universal, é relativa. Na Terra nós estamos sob o efeito da gravidade. Se estivermos na Lua ou no espaço, se largarmos a caneta, ela não tem o mesmo comportamento. Por quê? Por quê? Por quê? E nós vamos tentando entender, e a ciência, principalmente, particularmente, vai dando essa construção do conhecimento humano. E a outra forma de pensar em Deus é o que a filosofia apresenta como sendo o fideísmo. E que a doutrina espírita não segue. É quando nós fazemos uma pergunta e nós dizemos que aconteceu assim porque Deus quis. E a gente, sempre que tiver a incapacidade de responder a uma pergunta, nós vamos colocar que Deus quis assim. Aconteceu tal coisa por quê? Porque Deus quis. Porque Deus quis. E do ponto de vista da doutrina espírita, a gente vai tentar entender se Deus quis, por que Ele quis assim e não quis de outra forma. Por quê? Por que amanhã, sexta-feira, a princípio vai dar um dia de sol, com temperaturas agradáveis? Por que amanhã, de manhã, algumas famílias com algumas crianças vão se reunir nos seus carros ou em excursões? E algumas dessas crianças vão passar um dia memorável e talvez inesquecível num parque do Beto Carreiro, em Penha. E outras crianças, talvez até o meio-dia, entrem em óbito no hospital de câncer infantil ou no hospital oncológico. Por quê? Por que essas distinções com crianças em tenra idade? Porque se falarmos de adulto, escolhas, comportamento, vícios, a gente pode entrar em diversas suposições, mas quando nós analisamos uma criança de 4 anos, que não teve o tempo de fazer o bem, mas também não teve tempo de fazer o mal, então seja castigada ou seja privilegiada, é uma incoerência com a imagem que a gente faz de Deus, porque Ele é bom e justo. Aonde justiça numa situação como essa? Eu, se fosse um pai dessa situação mais trágica, eu gostaria de ter 2 minutinhos com Deus, sentar lá do lado e olhar no olho dele e perguntar por quê. Por que comigo? O que te fiz? E todos nós podemos passar por situações como essa.
Nenhum de nós está isento de uma dor, de uma prova e de uma expiação, de um desafio existencial. E como é que está a nossa fé diante de um acontecimento trágico? Porque quando falo, tem um tema especificamente que trabalho e desenvolvo todo sobre Deus. Falar sobre Deus quando tudo está bem, quando temos trabalho, saúde física, uma casa, um teto que nos cubra, que os nossos filhos pedem comida, a gente tem condições de dar, por mais simples que seja. Quando os nossos problemas se limitam a uma dificuldade no emprego, um chefe difícil, um colega de trabalho intragável, o vizinho que incomoda, o som alto do vizinho, o cachorro que não para de latir, isso é relativamente fácil de superar. Mas existem situações muito mais difíceis, muito mais dolorosas, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. E se a vida nos chamar ao testemunho de uma dor, de uma prova aguda, o nosso posicionamento de fé, o nosso testemunho se dará ou nós daremos um passo atrás e aí talvez eu já não sei se é bem assim, já estou meio em crise, já não... Nós não sabemos, nem eu sei. Mas nós precisamos, do ponto de vista teológico, estudar, entender os mecanismos das leis que administram e que regem a nossa existência na Terra. Imaginar que a Terra é um mundo de provas e expiações, por essa razão enfrentamos dores e dificuldades, que sem uma visão de anterioridade da alma, do espírito, muitas situações que acontecem na nossa vida ficariam questionáveis se nós olharmos para a visão de Deus como sendo um Pai bom e justo, e que muitas vezes a gente para nessas perguntas e não consegue avançar. E no capítulo 5 do Evangelho, quando os Espíritos desenvolvem com Allan Kardec a justiça das aflições, eles dividem em dois momentos as causas atuais das aflições nessa vida, porque tudo que nós semeamos, tudo que nós plantamos, em determinado momento vai germinar, e nós seremos chamados à colheita de forma obrigatória. Tudo que nós oferecermos para a vida, segundo a lei de ação e reação, de causa e efeito, terceira lei de Newton, voltará à sua origem. Isso nos deixa tranquilos ou preocupados? Se a partir de amanhã, tudo que eu semeei até agora começar a germinar e a brotar, e esses frutos eu for chamado obrigatoriamente à colheita, isso me dá tranquilidade ou isso me dá apreensão? A qualidade da resposta nos diz se estamos na direção certa ou se é preciso puxar o freio de mão imediatamente, antes de avançar 1 milímetro que seja na direção errada, fazer a volta e redirecionar o nosso destino. E a fé faz parte desse conjunto de pensamentos. E a doutrina espírita diz que nós temos o direito de saber, porque nós somos objeto diretamente interessados sobre os fenômenos da vida. Diz Allan Kardec, qual a doutrina, qual a filosofia projeta luz sobre todas essas questões de uma forma racional, lógica, coerente, correlacionada com todos os seus princípios, tal qual o Espiritismo? Na conclusão da obra, o Livro dos Espíritos, Kardec diz que a força do Espiritismo não está na sua vertente religiosa, porque os princípios que seguimos da Boa Nova, do Evangelho do Cristo, que consta na Bíblia e em outros tratados evangélicos, que falam sobre as citações dos evangelistas. Nem sobre os fenômenos mediúnicos, que interessam no primeiro momento, mas que, com o passar do tempo, se tornam cansativos ou repetitivos. Se toda quinta-feira tivéssemos fenômenos mediúnicos aqui na casa, materialização de alguma coisa, uma flor, no primeiro momento, na primeira semana, no primeiro mês, o salão ficaria cheio. Curiosidade, vontade de ver, entender. Mas a mesma pessoa que estivesse vendo esse fenômeno durante 3, 4 meses, talvez no 5º mês perdesse o interesse. Porque se torna normal, corriqueiro, perde o atrativo da novidade. Tem que ir lá de novo, quinta-feira, está chovendo, está frio, vento sul, para ver flor de novo. Já estou vendo flor há 6 meses, não aguento mais ver flor. Porque ia entrar numa coisa chamada de senso comum. Dei o exemplo da última palestra que fiz sobre isso. Morei 25 anos no Rio de Janeiro
E o Cristo Redentor para mim era só mais uma figura na paisagem, não chamava atenção, porque de tanto ver entra num senso comum. Se tirassem o Cristo Redentor, provavelmente muitas pessoas que moram lá não iam nem perceber. Só se alguém dissesse, olha lá, não está faltando alguma coisa. Na verdade, a imagem do Cristo que virou da paisagem, então é um senso comum, a gente não percebe que está ali. Salvo se mudar uma cor, botar um andaime, alguma coisa que mude a configuração, chama atenção, porque do contrário, assim como nós que atravessamos a ponte para trabalhar, caso alguém aqui faça esse movimento de ida e volta, a Ercílio Luz está lá, a gente vem no celular conversando, ou vem dormindo, entra na paisagem comum, a gente não percebe. Talvez um dia ela nem esteja lá, a gente atravesse e não veja. Talvez quando der no noticiário, puxa, passei hoje lá e não vi que não estava mais lá. Porque entra no comum. E Kardec diz que a força da doutrina espírita está na sua filosofia, nas respostas, no desenvolvimento das ideias. Tentar entender por que acontecem certas coisas conosco, com a sociedade. Por quê? Por isso que Allan Kardec começa o estudo do Espiritismo, primeiro tema, primeira abordagem sobre Deus. Porque diz Kardec, para que a gente possa estruturar um edifício complexo, robusto, imenso, é preciso ter uma base firme, segura, de tal forma que toda construção tome corpo e não se sinta abalada na sua base. Por isso que ele começa falando sobre Deus. E a primeira pergunta é magistral, porque ele não interroga a espiritualidade nas sessões mediúnicas. Quem é Deus? Porque quem é alguém, uma pessoa, uma personificação de alguém, seja do sexo masculino ou do sexo feminino. Kardec pergunta para os espíritos, na primeira questão, o que é Deus? O que é? Que pode ser qualquer coisa, um objeto, uma energia, um pensamento, um espírito, porque o que é alguma coisa, seja o qual seja, de forma infinita. E os espíritos dizem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E as leis de Deus regem, administram e governam a nossa existência na Terra. E nós, como somos os filhos, as criações de Deus, temos o direito de conhecer as leis que administram a nossa vida para que a gente possa adequar o nosso comportamento, o nosso modus operandi do dia a dia, de acordo com os princípios das leis de Deus. Porque tudo que nós oferecermos à vida, a vida nos traz de retorno. Então, teoricamente, como a nossa premissa básica é a nossa inteligência, a gente vai tentar agir de acordo com os princípios que administram a nossa existência, para que os frutos que nós seremos chamados à colheita sejam doces, sejam saborosos. E depende de nós, das nossas atitudes e do nosso comportamento. E por fim, para avançarmos pelo segundo elemento, esperança e caridade, uma definição do que vem a ser fé. A palavra tem origem no grego pistia, que significa confiança. Fé não é esperança. A fé, no primeiro momento, é a confiança de que algo vai ser realizado. Não é esperança. De que talvez eu tenha o desejo de que aconteça, que pode não acontecer. A fé é a certeza de que algo vai acontecer. E a segunda definição de fé, que vem do latim, e aí é a mais importante, significa fides, que significa fidelidade. Então, fé, fazendo um desdobramento, uma visão analítica, é a adesão do nosso comportamento, uma atitude de fidelidade a princípios que nós acreditamos, que nós seguimos, na certeza de que algo vai acontecer desde que as nossas atitudes estejam coerentes com a nossa teoria. Fé é a adesão comportamental, mental, a princípios, de tal forma que alguma coisa aconteça mais à frente. Quando nós não temos essa adesão, a nossa fé não é robusta, não é sincera, não é verdadeira, a nossa adesão, o nosso comprometimento, as nossas atitudes são falhas.
e os resultados vão ser diferentes daquilo que nós acreditamos. Quando nós estudamos a doutrina espírita, ela nos diz que as ações nossas de cada dia que vão definir a nossa trajetória. Acreditar que, vindo ao centro espírita com frequência, participar da palestra doutrinária, a água fluidificada e o passe é suficiente para que a nossa vida seja um mar de flores, é um equívoco. Se o nosso comportamento não estiver fidelizado, aproximado do Evangelho do Cristo, que é o elemento principal para as nossas atitudes, para as nossas reformas e para os nossos resultados. Falando sobre fé. A visão da esperança. Traremos uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva. Vou anotar aqui porque eu acho importante, quem quiser estudar em casa ou repassar a mensagem. Fonte Viva, 94 é a mensagem. É uma mensagem de Emmanuel em cima de um pensamento de Paulo de Tarso. Em Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo de Tarso diz: e tendo por capacete a esperança na salvação. Paulo de Tarso diz que nós devemos ter a esperança à semelhança de um capacete. O que é um capacete? Qual o objetivo de um capacete? Para que ele é usado? Qual é a sua finalidade? Do ponto de vista legal, das normas trabalhistas, o capacete é um EPI. É um equipamento de proteção individual obrigatório. Eu trabalho numa rede de restaurantes e nós temos diversos EPIs dentro da cozinha que são obrigatórios. O funcionário não tem direito de não usar. Se ele não quiser usar, nós damos advertência e depois uma justa causa. Porque para sua proteção e para a segurança é obrigatório o uso de certas luvas na manipulação de peixes, no corte de determinadas carnes, o avental, os sapatos que não podem escorregar. O capacete, em diversas profissões, é um item obrigatório. Construção civil, seja quem seja, entrou num campo de obras, é obrigatório a colocação do capacete. Porque se a fiscalização, o Ministério do Trabalho e Emprego vê que alguém está sem capacete, ele multa e fecha a obra, ele multa e fecha o restaurante, qualquer lugar que seja. O capacete tem como objetivo a proteção de traumas, de acidentes de trabalho que atinjam uma parte vital do nosso organismo, o nosso crânio, o nosso pensamento, a nossa mente. Paulo de Tarso não usou outro adorno, como um chapéu, um boné, um gorro, um turbante. Ele é específico. Paulo de Tarso é específico falando sobre um capacete, que é um item de proteção. Porque nós observamos a nossa sociedade e existem muitas dificuldades sociais, muitos problemas, seja aqui no Brasil, seja em outros países como na Europa. O centro intelectual, cultural, o lugar talvez mais adiantado do ponto de vista econômico, cultural, social, e nós temos uma guerra em curso. São 8h25, lá já é madrugada. Talvez dezenas de tanques russos neste momento estejam fazendo manobras de guerra. Talvez aviões ucranianos estejam sobrevoando determinadas regiões. Apesar de estarmos em 2023, a era da ciência e da tecnologia, do conhecimento, da informação, da inteligência artificial, nós na Europa, o centro cultural e intelectual da humanidade, nós temos uma guerra. Famílias estão sendo dizimadas. Pais estão sendo separados das suas famílias, dos seus filhos. Pais, particularmente, porque são aqueles que foram impedidos de sair da Ucrânia para ficar na guerra. As mulheres, as crianças e os idosos foram permitidos a sair.
Os homens tiveram que obrigatoriamente permanecer. São convocados. E é preciso entender todas essas dificuldades sociais, as provas, as expiações. Por isso que é importante o estudo, para que a gente possa entender todos esses mecanismos de avanço, de progresso, de mudança, de cultura, tudo que está acontecendo. Vejam a pergunta. Depois, no final, quem quiser anotar ou bater uma foto do quadro, Fonte Viva, página 94, Evangelho, capítulo 19, e o Livro dos Espíritos. Questão 784. Observem a pergunta que Allan Kardec fez, que poderia ser feita hoje, numa sessão mediúnica, num debate com estudiosos do comportamento humano. Observem a grandiosidade da visão de Kardec no século XVIII. Século XVIII. Primeiro, Allan Kardec fala uma verdade, uma assertiva, ele dá a opinião dele. Observe. Bastante grande é a perversidade do homem. Ponto. Kardec vai fazer uma pergunta para a espiritualidade veneranda, mas primeiro ele dá a opinião dele. Afirma, bastante grande é a perversidade, a maldade da humanidade. Ponto. Agora a pergunta, inteligentíssima. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, a humanidade, em vez de avançar e de progredir, caminha aos recuos, caminha para trás? Olha a grandiosidade da pergunta de Kardec no século XVIII. Se posicionando, as atitudes da humanidade são bastante ruins, perversas. Ponto. Do ponto de vista moral, não parece que, em vez da humanidade progredir e avançar, ela caminha para trás? A resposta da espiritualidade. Primeiro, respondendo à afirmativa de Kardec. Enganas-te. Ponto. Observa bem o conjunto, o todo, e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal, e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Faz-se necessário que o mal chegue ao extremo, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Muitas vezes se faz necessário que o mal chegue ao extremo para que a gente perceba a necessidade das mudanças e das reformas. Há 30 anos atrás, mais ou menos, eu estou sendo muito generoso, talvez 5 anos atrás, se uma família estivesse brigando e se nós ouvíssemos um homem, um marido batendo na sua esposa ou nos seus filhos, ficaríamos em silêncio. Porque em briga de marido e mulher, ninguém se mete. Dezenas, milhares de mulheres apanharam durante muitos anos em silêncio. E foi preciso a Maria da Penha ficar tetraplégica, entrar com uma ação judicial muito recentemente, para que tivéssemos uma lei, a Lei Maria da Penha, que protege, que resguarda a mulher da violência, do feminicídio, dentro da sua casa, dentro da sua estrutura familiar. Então foi preciso que muitas mulheres enfrentassem esses desafios, tivesse um movimento social, o basta contra a violência contra a mulher, para que hoje a gente tenha uma lei. E que daqui a 100 anos, talvez olhando para trás, a gente estude, as crianças estudando mais à frente, daqui a 100 anos, achem um absurdo, em 2023, ter uma lei que proibisse, ou que reprimisse, ou que penalizasse a violência física contra uma mulher, física, psicológica, qualquer que seja, qualquer tipo de violência. Porque haverá um progresso, uma mudança de mentalidade na nossa sociedade, ao ponto de olhar para trás, assim como hoje nós olhamos para trás e achamos uma barbaridade, as guerras, os conflitos, e nós ainda temos um foco de guerra na Europa, mas achamos um absurdo. Então é necessário muitas vezes que venha o mal para que a gente possa projetar o bem, perceber a necessidade do bem e das reformas.
Que bom seria se todas as pessoas observando a nossa sociedade, a discrepância, a violência, a corrupção, combatêssemos verdadeiramente a corrupção, a violência, que a gente pudesse dar o nosso testemunho no dia a dia, na prática, de tudo que a gente acredita ou que a gente pensa que deve melhorar. Porque uma pessoa, falamos sobre isso em setembro nessa casa, uma pessoa faz o autoextermínio a cada 40 segundos no planeta. Uma pessoa se suicida a cada 40 segundos no nosso planeta. São aproximadamente 1 milhão de casos por ano. É um assunto que leio e que estudo há muito tempo. Aqueles que conseguiram manter a sua vida, que foram tratados, que permaneceram conosco, que não entraram nessa estatística, mas que tentaram, muitos deles, na literatura se fala em torno de 90%. A causa principal da tentativa de se exterminar, de dar fim na sua própria vida, é a desesperança. A esperança, a importância da esperança. Paulo de Tarso dizendo que a gente tem que ter a esperança como um capacete, como se fosse um escudo. Diante de um ataque, de uma intempérie, de uma situação difícil, nós nos protegemos com o escudo. O capacete deve proteger a nossa mente de traumas. E a esperança, fazendo uma metáfora, como um capacete que protege o nosso pensamento das informações deletérias, do pessimismo e da desesperança. Porque uma pessoa se mata a cada 40 segundos, principalmente porque não tem esperança em dias melhores. Entende que é muito razoável, diante de uma dor profunda, difícil, imensa, todos os dias, sem exceção, ela entende que é muito razoável cortar aquela dor. Mas nós espíritas reconhecemos que a vida não começa no berço, não termina no túmulo. É preciso enfrentar as situações, é difícil, é. Por isso que nós trabalhamos o Setembro Amarelo como sendo falar é a melhor solução, buscar ajuda. Porque 90% desses casos aqui poderiam ter sido tratados. Se há 1.900.000 pessoas poderiam ter qualidade de vida mediante tratamentos multidisciplinares. Mas esse não é o nosso tema, em setembro, se for preciso, a gente volta com esse assunto. Mas a correlação desse tema difícil é a desesperança. E nós precisamos cuidar das coisas que a gente lê, das coisas que a gente vê, das informações que chegam para nós, porque ficam no nosso inconsciente e no nosso consciente. Se a gente liga a televisão, via de regra, só desgraça, só dor, só sofrimento. Ontem ou anteontem liguei a nossa televisão em casa, passei por um canal que passava novela, a cena era um casal na frente de um prédio, passa um rapaz de moto, puxa um revólver e atinge o homem da relação, parecia ser um casal. Troquei de canal imediatamente, fui para um outro, jornalístico, só desgraça, só notícia ruim, de morte, de assassinato. São notícias que acontecem? São. Nós não precisamos, não podemos fechar os olhos. Inclusive a resposta do Espírito se faz necessário que o mal chegue ao extremo para a necessidade das reformas, da mudança de comportamento, das leis, mudança da nossa humanidade como um todo. E passei por outro canal e notícias de tragédia, eu falei, não, chega, mudei, fui assistir esporte que eu gosto, que é basquete. Fiquei ali, e pelo menos eu desopilo, que é muita informação e desestrutura a nossa mente, porque talvez a gente não esteja preparado para absorver todas essas informações ruins, negativas, e a gente acha, como Allan Kardec também achava na sua época, que a humanidade é o caos. Mas nós na doutrina espírita dizemos que Jesus é o grande capitão, é o almirante desta embarcação. Mas se nós dizemos que a embarcação está fadada ao fracasso, a afundar, a responsabilidade é do almirante, do capitão do navio. Porque do ponto de vista espírita é o Cristo. Há uma incompatibilidade teológica. A gente precisa voltar na origem e tentar entender. Porque se a gente acredita que a espiritualidade está governando o nosso planeta, todos os acontecimentos são como são, a gente precisa manter
a nossa visão de fé, de esperança e de caridade linear com todos esses princípios. Diz Allan Kardec, nesse capítulo 19, a fé inabalável, aquela firme, é aquela que pode encarar a razão, os acontecimentos, a história, em todos os períodos da humanidade, frente a frente, olho no olho, sem fraqueza, sem fraquejar, firme, convicta, robusta, com as explicações, com os posicionamentos. E por fim, mas não menos importante, falando sobre a caridade, questão 886. E é uma sequência. Nós temos a fé de que somos espíritos imperfeitos, criados com um projeto de evolução, de progresso, na área da intelectualidade, na área da moralidade, mediante as múltiplas reencarnações, toda a base teológica, filosófica e espírita. E que diz que Jesus é o nosso referencial, questão 625. Quem Deus nos concedeu como modelo e guia. Nós temos a esperança de que, seguindo os preceitos do Cristo, nós teremos resultados. Lembrando que fé é uma atitude de fidelidade ao que Ele ensina, ao que Ele diz, às suas recomendações. Sem pieguismo, sem andar com o Evangelho embaixo do braço, pregando coletivamente, postando milhares de mensagens cristãs, versículos, passagens do Livro dos Espíritos, mas no nosso testemunho, nosso comportamento dentro de casa, com o filho, com o marido, com a esposa, com o governo, com as autoridades, na fila do banco, na fila do mercado, no volante, nós não aderimos, nós não temos a fidelidade. Lembra da definição de fidelidade? Nós não temos a fidelidade. A gente tem a aparência, mas não a adesão, o comprometimento com o que a gente propõe. Tendo esse comprometimento, nós temos a realização da fé. E os Espíritos falaram durante muito tempo, o livro tem 1019 perguntas, já está quase no fim, de que fora da caridade não há salvação. A referência à caridade, mais uma vez, a Paulo de Tarso, que a gente precisa ter esperança na salvação. E o que diz o Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. E para que a gente não entenda ou não distorça o que é caridade, porque eu posso perguntar o Pix da casa e fiz besteira durante o dia inteiro, faço uma série de coisas equivocadas, totalmente anticristãs, mas eu chego aqui no salão e qual é o Pix da casa? Uma cesta básica é R$60, 120, 180, dá para comprar 3 cestas básicas do livre. Zerei minha conta, negociei minha dívida. Não é assim que funciona. Não é. Graças a Deus que não é. Allan Kardec pergunta, 886. Caridade, os Espíritos defendendo a proposta como caridade, método de salvação, caminho único, exclusivo para que a gente se liberte. E Kardec pergunta aos Espíritos, qual é o entendimento de Jesus do que vem a ser caridade? Questão 886. Os Espíritos nos dizem benevolência, indulgência e perdão, que são mais virtudes filhas da fé. Do ponto de vista espírita, quando falamos que fora da caridade não há salvação, não há espírito que se liberte das imperfeições, das paixões inferiores sem caridade, eles querem dizer que é benevolência, indulgência e perdão. É bondade, capacidade de compreensão das dificuldades do outro, empatia e perdão das ofensas, sejam as nossas, sejam as dos outros. Falamos também nesta casa sobre perdão e auto-perdão. O perdão é o primeiro passo para a autocura. E existem inúmeros estudos e artigos científicos associando a capacidade de perdoar ao melhoramento da saúde física, como o do rancor, do agravamento da condição de saúde. Ciência, medicina, nada de religião, de espiritismo, livro dos espíritos, que já falam isso há muito tempo. Mas eu digo que tem várias áreas da área da medicina, da saúde, que atestam e afirmam que o perdão melhora a nossa saúde orgânica, física, fortalecendo o nosso sistema imunológico. E os espíritos, em 1857, já falavam sobre isso.
possamos aderir tendo uma fé, uma crença de que, seguindo os princípios do Cristo, nós teremos o resultado, a certeza de que vamos encontrar frutos mais doces, mais saudáveis na nossa jornada evolutiva. E como diz Emmanuel, numa mensagem chamada Teu Livro, a existência na Terra é um livro que nós estamos escrevendo. Cada dia uma página, cada hora uma afirmação da nossa personalidade, através das pessoas e das situações que nos buscam. Que não devemos desprezar a oportunidade de criar uma história de amor em